Olha, ainda falando de governo federal, o presidente Lula conversou hoje com jornalistas em Brasília e afirmou que o escândalo do INSS foi, abre aspas, pobre roubando pobre, fecha aspas. A declaração foi dada em entrevista coletiva aos jornalistas. O presidente ainda voltou a responsabilizar o governo Bolsonaro, que teria tirado a trava e afrouxado a permissão para descontos. Vamos assistir a um trecho da fala do presidente. Até chegar aonde a gente queria chegar, que era nas pessoas que cometeram o erro. E todo mundo sabe que isso é um erro feito no governo passado, possivelmente propositadamente. A gente ainda não está, fazendo as coisas, denunciando ainda muito fortemente, porque nós temos que apurar. Eu sou contra fazer denúncia contra alguém se você não tem prova. Então, nós queremos ir a fundo. A CGU é muito séria, a Advocacia Geral da União é muito séria e a Polícia Federal é muito séria. Então, nós vamos investigar. Quem errou vai ser punido. E o que vai acontecer? Nós vamos devolver o dinheiro para os aposentados que foram lesados pela quadrilha, sabe, que roubou aposentado. Antigamente as pessoas roubavam banco. Antigamente as pessoas roubavam gente rica, mas agora está pobre roubando pobre. É quadrilha de aposentados, sabe, montada em nome dos aposentados, roubando aposentado. E não é possível. Bem, o conceito de pobre aí está um pouco deturpado, porque a gente viu que a arrecadação chegou a bilhões de reais, concentrada na mão de poucas pessoas, sem que os aposentados soubessem. Então, assim, não era pobre roubando pobre. Era os personagens de sempre do Brasil fazendo o que sabem fazer quando encontram uma brecha. Servidor do INSS que recebe 17 milhões de propina. Aí, laranja que tem empresa no nome, está andando de carro importado. Não dá para chamar esse povo de pobre roubando pobre. Dá para dizer que pobre foi roubado, mas que o outro lado era pobre, não era não. Eu queria até agradecer o fanfarrão do Lula, né? Porque isso é uma fala dessa, amigo, é de doer nos nervos, sabe? Porque não vou nem comentar o que Dinardo já comentou. Vou comentar quando ele diz que roubaram, né? Ele reconhece que roubaram e que nós iremos devolver. Então, alguém pegou, né? Alguém deve ter pego. Sim. Se alguém vai devolver, se nós iremos devolver, é porque foi subtraído com conhecimento. Essa frase de dizer que o governo Bolsonaro afrouxou, gente, pelo amor de Deus, o presidente Lula, ele acha que só fala para aquele grupo de pessoas que acreditam em tudo que ele fala. Os tempos mudaram, sabe? Só o que a gente viu. Eu queria agradecer a ele por trazer de volta a pauta do INSS, que eu já estava nervoso, gente, pelo amor de Deus. Zé Felipe e a menina lá, Virgínia, tiraram o INSS de pauta. Será que isso vai esfriar e tal? Eu queria agradecer ao presidente por trazer de volta essa pauta, né? E o resumo dessa fala dele é: acuse-os do que você faz, chame-o do que você é, né? Quando ele acusa o governo passado de ter contribuído, né? Como se o governo passado tivesse armado a bomba para explodir no colo dele. Não, Lula, são as pessoas de sempre, né? Os mesmos personagens, aqueles que têm os mesmos modus operandi, a CONTAG, as mesmas entidades que existem há 60 anos, roubando o povo. Roubavam o trabalhador através de seus sindicatos e agora roubaram através dessas associações bizarras, que inclusive o irmão dele preside uma delas. A cada fala do presidente Lula, cada fala pública do presidente Lula, me traz uma certeza: ele está completamente desconectado com esse mundo. Pobre no mundo pobre. É inacreditável, porque Lula é um bicho político. Lula é uma pessoa extremamente sagaz, é um político sagaz, inteligente, mas é incrível como a fala dele está completamente desconectada com a realidade. É como você disse, parece que ele está falando para um grupo, para o séquito, né? Para um auditório, né? De lagartixas que só fazem balançar a cabeça para ele. E como se essa fala também não saísse desse auditório, né? Mas é isso que eu estou dizendo.
Porque o Lula 1 e 2 era uma realidade. Sim. Entendeu? Hoje o Lula 3 é outra realidade completamente diferente. Parece que o Sidônio, parece que o trabalho não do Sidônio vai conseguir reverter, parece não. que o trabalho do Sidônio está sendo em vão. O Sidônio não está conseguindo incutir na mente de Lula, na mente o núcleo duro dos próceres do PT, que eles vivem uma nova realidade. Eles estão em 2025. Já não estão mais em 2010. Já se passaram 15 anos, gente. Pelo amor de Deus, é inacreditável. E continuam os mesmos métodos. Um deles, por exemplo, é soltar, testar a reação. Só que naquela época tinha só a imprensa. Não tinha rede social, não tinha. É verdade. Não era tão imediato como é hoje. Aí é crise atrás de crise. Olha, vale lembrar também que no dia 21 de maio, uma operação da Polícia Federal apreendeu carros de luxo ligados a Antônio Carlos Camilo Antunes, em Brasília. Antunes, conhecido como Careca do INSS, é apontado como operador do esquema de descontos ilegais em aposentadorias e pensões. Foram apreendidos BMW, Land Rover e até um Porsche. O total valor dos bens apreendidos chegou a 3,3 milhões. Esse é o pobrezinho que roubou o Careca pobrezinho. Do INSS é pobre? Lula está dizendo que esse daí é um dos pobrezinhos. Sabe que só de carro foi mais de 3 milhões de reais na garagem dele. Esse é um pobrezinho que roubou o outro pobrezinho. Nessa mesma entrevista, Lula garantiu que o governo brasileiro vai defender o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, em qualquer possível sanção praticada pelos Estados Unidos. O presidente ainda criticou duramente o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que estaria incentivando o governo americano a praticar medidas contra o Brasil. Vamos assistir a fala do presidente Lula sobre Eduardo Bolsonaro. Mas pode ficar certo que o Brasil vai defender não só o seu ministro, mas defender a Suprema Corte. O que é lamentável é que um deputado brasileiro, filho do ex-presidente, está lá a convocar os Estados Unidos para se meter na política interna do Brasil. É isso que é grave. É isso que é uma prática terrorista. É isso que é uma prática antipatriótica. Um cidadão que é deputado renuncia ao seu mandato, pede licença ao seu mandato para ir ficar tentando lamber as botas do Trump e de assessor do Trump pedindo intervenção na política brasileira. Então não é possível aceitar isso. É só ler a entrevista na Veja que vocês vão saber de quem que eu estou falando. Tem entrevista na Veja? O que me chamou a atenção é que essa coletiva não estava prevista. Brasília foi pega de surpresa, o presidente vai dar uma coletiva e aí o que foi de repórter se mandou pra lá, porque o presidente... mas tem uns repórteres que cobrem só a presidência, né? Chamou, eles correm. Né? Aí ele... Não, e outra coisa... Ele passa por vários temas. Esse presidente aí, não existe uma coletiva, não existe a possibilidade de Lula hoje dar uma coletiva e não sair uma dessas pérolas, é pobre roubando pobre, então vai todo mundo, vai a imprensa inteira.